nervosismo em trabalhar um conteúdo tão profundo e tão necessário para a nossa Santa Igreja, ainda mais dentro de um público tão seleto e tão bem formado como são os nossos alunos do Centro de Estudos. Eu agradeço imensamente a confiança do Paulo Ângelo, do Daniel, dos meus amigos, Padre João Mendes, Luiz Previati. Confesso que sempre quem me ajudou muito nesse aspecto do mês da Bíblia aqui na minha comunidade foi o Luiz Previati, que todos os anos tem trabalhado conosco. O Paulo Ângelo esteve conosco em alguns momentos também, trabalhando um estudo bíblico. E quando nós fomos escolher o tema, Padre João Mendes estava comigo e ele disse: olha, esse tema aqui é parecido com o diácono. E eu achei interessante ele ter esta visão em relação ao diácono, né, principalmente aí no trabalho com os pobres. Eu observei nas demais aulas que nós tivemos, assim, um conteúdo teológico muito profundo, principalmente nos aspectos gerais do livro, com o padre Leomar, com o padre Franzner, com o Luiz Previati, com o diácono, me esqueci agora, meu irmão diácono de Jussara, Reinaldo, muito bem lembrado, diácono Reinaldo. Eu acredito que a minha abordagem hoje não será assim tanto teológica, mas eu diria que será pastoral. E nós precisamos ter essas duas linhas de pensamento. Um pensamento teológico, bíblico, porque isso é necessário, e também um pensamento pastoral, porque nos faz crescer enquanto cristãos, enquanto irmãos, enquanto comunidade, né? E nós estamos vivendo talvez um pouco dessa crise da vida comunitária. Então, eu acredito, também não gostaria de chamar de aula, né, muito menos de aula teológica, mas eu diria assim que se trata de uma reflexão e até mesmo uma provocação a respeito do pensamento que nós temos com relação ao pobre e o trabalho social que nós realizamos também enquanto comunidade. Como é de nosso costume, eu gostaria de apresentar o tema para vocês e em seguida nós fazermos juntos a oração. Então hoje nós vamos trabalhar um conteúdo que está no capítulo 15 de Deuteronômio, mais especificamente ali os versículos 7 a 11, quando em teu meio houver um pobre, não endureças o coração. Então eu convido você, neste momento, a elevar o seu pensamento ao Senhor. Pedimos a intercessão dos santos padroeiros da caridade, São Vicente de Paulo, Santa Dulce dos Pobres, Santa Teresa de Calcutá, o mesmo Espírito que conduziu estes santos, humanos como nós, mas perfeitos, por que não dizer na caridade, que esse mesmo Espírito abra nossa mente, abra o nosso coração para compreendermos esta dimensão bíblica e pastoral que o Senhor nos pede. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Juntos ainda, rezemos a oração motivacional para este dia. Pai de amor e infinita misericórdia, encontramos em vosso Filho Jesus
um modelo de acolhimento e entrega. Sabemos que não desejais que nenhum dos vossos se perca. Por isso, dai-nos a graça de sermos promotores da dignidade humana e tornai-nos testemunhas do vosso amor pela força do Espírito Santo. Vós que viveis e caminhais conosco. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, convido então vocês neste momento a pegar a Bíblia de vocês e juntos nós lermos o texto motivacional para este nosso encontro, que está em Deuteronômio 15, versículos 7 a 11. Quando houver um pobre em teu meio, que seja um só dos teus irmãos, numa só das tuas cidades, na terra que Javé teu Deus te dará, não endureças teu coração, nem fecharás a mão para com este teu irmão pobre. Pelo contrário, abre-lhe a mão, emprestando o que lhe falta, na medida da sua necessidade. Fica atento a ti mesmo, para que não surja em teu coração um pensamento vil, como o dizer: eis que se aproxima o 7º ano, o ano da remissão, e o teu olho se torne mau para com o teu irmão pobre, nada lhe será dando. Ele clamaria a Javé contra ti, e em ti haveria um pecado. Quando lhe deres algo, não des com má vontade, pois em resposta a este gesto, Javé teu Deus te abençoará em todo o teu trabalho, em todo o empreendimento da tua mão. Nunca deixará de haver pobres na terra. É por isso que eu te ordeno: abre a mão em favor do teu irmão, do teu humilde e do teu pobre em tua terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, ainda num clima de oração, como eu disse para vocês, eu gostaria de fazer assim algumas provocações. Nós estamos vivendo uma realidade que é difícil falar da dimensão social da igreja e principalmente falar no cuidado com os pobres. É difícil hoje nós falarmos de uma desigualdade social. Por quê? Porque nós caímos num pensamento extremista. Hoje, quando nós nos posicionamos a favor do pobre, a favor de uma justiça social, a favor de uma igualdade e equiparidade, logo nós somos taxados e rotulados de comunistas ou adeptos de algum determinado partido. Nós não estamos falando de partido de direita ou de partido de esquerda. Nós estamos falando do Evangelho de Cristo. E me preocupa muito uma igreja que se afasta do pobre. Porque uma igreja que se afasta do pobre corre o risco de se afastar do Evangelho de Jesus Cristo. Porque a centralidade do Evangelho, a mensagem do Evangelho é dirigida primeiramente aos pobres. Hoje nós vivemos uma dimensão do relativismo, da indiferença e do individualismo. É cada um por si e Deus por todos. Cada um vive a sua verdade e muitas vezes recorta alguns textos bíblicos fora do contexto e fazem a adaptação ao contexto que lhe convém para defender as suas ideias, muitas vezes individualistas
e egoístas. Por isso eu gostaria de provocar a nossa reflexão com essa frase do Dom Helder Câmara: quando dou comida aos pobres, me chamam de santo. Quando pergunto por que eles são pobres, chamam-me de comunista. E é novamente este extremismo que nós estamos vivendo. Volto a dizer, não se trata de posicionamento de direita ou esquerda. Se trata de um posicionamento diante da verdade de Cristo, que veio trazer vida, vida plena, vida em abundância para todos. Ainda para continuar um pouquinho da nossa provocação, gostaria de apresentar ainda estas imagens aqui. Imagens tão longe da nossa realidade, mas ao mesmo tempo tão próxima da nossa realidade. Porque todos nós, de maneira direta ou indireta, já tivemos um contato, ou uma proximidade, ou nem tanto, com alguma família, ou algum ser humano, ou algum filho de Deus que está nesta situação. Eu até mesmo assim procurei preparar essas imagens em forma de um mosaico, chegando aqui no mosaico total, de tantos homens e tantas mulheres que muitas vezes vivem à mercê de um sistema opressor, consumista, individualista, em que não se tem moradia digna, saúde digna, habitação digna. E ainda nós caímos em um dito popular, né, uma frase que muitas vezes circula nas nossas comunidades, que nós precisamos ensinar a pescar e não dar o peixe. Neste relativismo, nós acabamos não fazendo nenhuma coisa, nem outra. Ou seja, nós nem damos o peixe e muito menos ensinamos a pescar. Então, próximo de nós, porque em todas as nossas cidades, com certeza nós temos um bairro, uma região mais vulnerável, mais pobre. E nós falamos então das periferias sociais e daqui a pouco falaremos também das periferias humanas. Quem são os pobres de hoje em que nós não podemos endurecer o nosso coração. Para continuar então a nossa provocação, eu gostaria ainda de compartilhar com vocês uma cantiga muito antiga que povoou a minha infância, porque o meu avô tocava e cantava esta música aqui no violão, e eu escolhi o Padre Reginaldo pela sua popularidade e também pelo ritmo que ele utiliza aqui na cantiga, que era muito parecida com a que o meu avô tocava. E como eu disse, eu gostaria de provocar neste primeiro momento uma reflexão. Então ouçamos esta cantiga. Que se chama Balada da Caridade. Para mim, a chuva no telhado é cantiga de ninar, mas o pobre meu irmão, para ele a chuva fria vai entrando em seu barraco e faz lama pelo chão. Como posso ter sono sossegado se no dia que passou
meus braços eu cruzei. Como posso ser feliz se ao nobre meu irmão eu fechei meu coração? Meu amor eu recusei. Como posso ser feliz se ao nobre meu irmão eu fechei meu coração? Meu amor eu recusei. Para mim, o vento que assobia é noturna melodia, mas o pobre meu irmão ouve o vento angustiado, pois o vento esse malvado lhe desmancha o barracão. Como posso ter sono sossegado se no dia que passou os meus braços eu cruzei? Como posso ser feliz se ao pobre meu irmão eu fechei meu coração? Meu amor eu recusei. Como posso ser feliz se ao pobre meu irmão eu fechei meu coração? Meu amor eu recusei. Para mim, Eu não sei se vocês conseguiram ouvir bem, mas caso vocês não tenham conseguido, é só pesquisar depois aí no Google, tá? É Balada da Caridade, que vocês vão conseguir ouvir numa melhor qualidade. Continuemos, então, um pouquinho ainda da nossa provocação. Eu diria que o grande tema dessa balada, não é, seria assim, a empatia, o colocar-se no lugar do outro, o abrir o coração para o outro sem julgamentos, né? Duas perguntinhas para refletirmos antes de mergulharmos um pouquinho no texto bíblico. Por que ainda existe tanto sofrimento e injustiça no mundo, apesar do conhecimento da palavra de Deus? O que as fotos e a balada, a música, né, a balada da caridade que acabamos de ouvir, nos inspiram enquanto cristão, enquanto batizado, enquanto um membro do corpo místico de Cristo, que é a igreja, que recebeu a mesma missão de Cristo? Voltemos um pouquinho, então, ao livro do Deuteronômio. Eu quero revisar com vocês rapidamente alguns aspectos que eu já sei que foi abordado assim de maneira muito profunda, e o meu conhecimento teológico aqui é bem limitado, e jamais eu conseguiria me aproximar dos teólogos que trabalharam antes de mim. Eu busquei no material bem simples
que eu tenho aqui, Cadernos Temáticos para a Evangelização, do padre José Carlos Fonsante. Ele tem assim, um resuminho de cada livro bíblico, bem prático que nos ajuda assim na dimensão pastoral. Também me amparei na revista Vida, esqueci agora, o padre mandou no grupo, me ajuda aí, Daniel. Me esqueci agora. Isso, Vida Pastoral, muito obrigado. Não é? Me amparei e fiz um resumo de alguns aspectos aqui do livro do Deuteronômio. Bom, primeiramente, não é? A palavra significa segunda lei, segunda Deuteros, lei, nomos, não é? Não se trata, assim, de uma segunda lei, mas uma apresentação, uma nova apresentação da lei. Porque a maior parte do livro é formada por leis que repetem muitas vezes as apresentadas já em Êxodo e Levítico. O livro é formado por 3 discursos de Moisés, pronunciados em Moabe, pouco antes de sua morte, antes de entrar na Terra Prometida. O objetivo dos discursos é confirmar, então, a aliança firmada no Sinai. Qual é o conteúdo do livro? De maneira rápida, nós podemos dizer que é uma lembrança das grandes etapas do caminho pelo deserto, uma exortação à obediência às leis divinas e, principalmente, evitar a idolatria. E nós temos algumas leis sobre o culto, as leis civis, as leis sobre a família e as leis de proteção social, que é o código, então, deuteronômico, certo? Qual é a grande mensagem que o livro nos traz? E talvez aqui seja uma das chaves de leitura para que nós possamos compreender o versículo, o contexto que nos é apresentado hoje. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que se revelou a Moisés no Sinai, escolheu para si um povo. A iniciativa é de Deus. Por amor, Deus quis salvar e preparar um povo. Israel é este povo escolhido. Essa escolha é uma iniciativa de Deus. Deus chama. Deus escolhe por amor e não porque Israel tivesse algum mérito. O amor de Deus se manifesta nas suas ações históricas. Nós sempre devemos ter isso em mente. Deus caminhou com o seu povo. Deus caminha conosco hoje. Salvou Israel da opressão do Egito, acompanhou e protegeu no deserto, ofereceu-lhe uma terra rica e fértil, fez a aliança e tornou-se o Deus de Israel. Então vejamos a linha de pensamento que devemos seguir. Deus se revelou, fez aliança com esse povo, por meio de Abraão, Isaac, Jacó. Conduziu o povo à libertação por meio de Moisés. Deus fez a aliança e se tornou o Deus deste povo, e este povo se tornou Deus, se tornou o povo de Deus de fato. Cabe agora este povo corresponder ao chamado de Deus, já que Deus lhe deu uma descendência, uma terra, fez aliança, o sentimento de pertença. Agora o povo é convidado a dar uma resposta a Deus. Que resposta é esta? O amor a Deus sobre todas as coisas, seguindo a lei, seguindo o código, que encontra a sua centralidade no amor a Deus e no amor e no serviço ao pobre. Então, a Bíblia de Jerusalém nos dá o seguinte pensamento:
o que permanece, isso aqui está na introdução, tá, ao Pentateuco. Achei interessante refletirmos este parágrafo aqui. O que permanece como sua característica no livro do Deuteronômio, que marca a mudança dos tempos, é a preocupação de proteger os pobres. A lembrança constante dos direitos de Deus sobre sua terra e sobre seu povo. E o tom exortativo que penetra essas prescrições legais. Agora sim, então, nós podemos olhar um pouquinho para o versículo que nos é proposto hoje. Quando em teu meio houver um pobre, não endureças o coração. Então, este versículo aqui faz parte do segundo discurso de Moisés, justamente onde se encontra o código deuteronômico. Eu diria que seria o coração da resposta que esse povo escolhido, consagrado por Deus, o povo de Deus, é convidado a dar, proteger e servir o pobre. Podemos ainda nos amparar no profeta Isaías, no capítulo 66, versículo 2, que nos diz assim: eu olho para o pobrezinho de alma abatida, que treme ao ouvir a minha palavra. E podemos confirmar na palavra do nosso pastor, Papa Francisco, que nos diz: os pobres ocupam um lugar preferencial no coração de Deus. Tanto é que Deus quis se fazer pobre, nascendo de uma mulher simples, pobre, numa manjedoura. Então, os pobres são os preferidos de Deus. Nós podemos transferir este pensamento para o Novo Testamento. O ministério de Jesus está centrado no anúncio da libertação para os pobres. Podemos buscar o contexto de Lucas, se você até quiser pegar a sua Bíblia, né? Lucas 4, de 18 a 19, que nós temos o igual texto em Isaías 61, de 1 a 2. Nós estamos na semana, podemos dizer, na semana inaugural da pregação de Jesus. Jesus volta para Nazaré, vai até a sinagoga, recebe o livro e abre no profeta Isaías. Jesus assume para si a missão do profeta Isaías, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Nós vemos a centralidade da missão de Cristo, o seu anúncio na evangelização e na libertação dos pobres. Nós podemos ainda buscar um contexto relacionado ao livro de Deuteronômio, é claro, o contexto de Mateus 25, né? 35 a 40, que nos fala do julgamento final. Percebam aqui, meus irmãos, muitas vezes nós vemos algumas denominações religiosas afirmarem que para a salvação é necessário somente a aceitação de Jesus Cristo como Salvador. Nós, porém, unimos esta aceitação a Jesus Cristo às obras, ao serviço dos irmãos, ao serviço do pobre.
Então, Mateus nos diz assim, no contexto do julgamento final, quando Deus, quando o Senhor separa as ovelhas dos cabritos e diz assim: vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, com sede, te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo, o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Retomemos então o versículo, tema desta noite. Quando em teu meio houver um pobre, não endureças o coração. Neste contexto, quem eram os pobres do Antigo Testamento? Principalmente o órfão, a viúva e o estrangeiro. E o pobre em si. Neste contexto que acabamos de relacionar ao Evangelho, tanto de Lucas quanto de Mateus. Quem são os pobres da época de Jesus Cristo? Quem eram os pobres? Os órfãos, além dos órfãos, viúvas e estrangeiros. Nós podemos dizer os presos e os excluídos. E aqui eu cito as mulheres. Lucas, que é o evangelista das mulheres, que apresenta a figura feminina enquanto protagonista do anúncio da palavra e também receptora da libertação. Nós vemos que a mulher, muitas vezes, naquele contexto e nos dias de hoje, ainda é subjulgada. A mulher daquela época era considerada em situações impuras, muito mais que o homem. Estava excluída da vida política, social e religiosa. Os deficientes físicos, como nós vemos nos relatos bíblicos, que tantas vezes Jesus cura e faz a inserção deste pobre na vida social. Os aleijados, coxos e paralíticos. Lembrando que estes eram excluídos da vida religiosa porque eram considerados pecadores. Os doentes, principalmente os leprosos, que também estavam excluídos da vida social. Os famintos e os sedentos. Os estrangeiros e os nus. Os cobradores de impostos, as prostitutas. Então, todos os considerados pecadores, principalmente pelas autoridades da época, pelas autoridades judaicas, pelos fariseus e mestres da lei. Estes estavam à margem de uma sociedade. Pobre é aquele que se encontra marginalizado. Não entendam aqui o termo marginalizado enquanto bandido, mas no sinônimo daquele que está à margem, está fora de uma vida social, está fora de uma vida com dignidade, está excluído. Nós podemos hoje também nos questionar quem são os pobres que nós não podemos endurecer o coração, mas assistir-lhes nas suas necessidades básicas, como nos diz o capítulo 15 de Deuteronômio. Quem vai dar um pouquinho dessa resposta para vocês é o nosso amado Papa Francisco. Eu busquei alguns elementos
principalmente na Evangelii Gaudium, que eu acredito que assim o roteiro do seu pontificado, que é o seu sonho de igreja, e eu acho que também o sonho da Igreja de Cristo. Eu peguei alguns elementos da Evangelii Gaudium numa dimensão bem pastoral para refletirmos nesta noite, buscando, é claro, dentro do contexto do nosso versículo tema. A grande proposta da evangelização hoje. Uma igreja em saída. Uma igreja com as portas abertas. O Papa nos diz que prefere uma igreja ferida, enlameada, porque foi ao encontro dos necessitados, que uma igreja que se fechou às suas próprias seguranças. Que a igreja, e quando eu digo aqui igreja, eu estou dizendo todos nós, não somente o clero, não somente os bispos, padres e diáconos, mas todos os leigos, todos aqueles que desempenham uma atividade pastoral na igreja, devem agir como uma mãe de coração aberto. E o Papa nos aconselha algumas atitudes: olhar nos olhos e escutar. Acompanhar quem ficou caído à beira do caminho. E muitas vezes, no nosso ativismo de realizar até mesmo trabalhos caritativos, até mesmo de assistência aos pobres, nós nos esquecemos de olhar para os olhos deste pobre e ver de fato não somente as suas necessidades físicas, materiais, mas muitas vezes a sua necessidade espiritual, psicológica, de se sentir aceito em uma comunidade, de se sentir parte integrante de uma comunidade. Uma vez que nós estamos perdendo essa dimensão de vida comunitária. O Papa nos diz que a igreja não é uma alfândega, mas é casa paterna. E muitas vezes nós nos prendemos, não é, aos processos burocráticos e esquecemos de acolher os pobres de nossos dias. Por isso que nós precisamos evangelizar e olhar sem preconceito, sem julgamento, todas as periferias humanas e sociais. Muitas vezes, nós até realizamos um certo assistencialismo aos mais necessitados, suprindo a sua principal necessidade básica, que é a alimentação. E isso é muito louvável. Mas nós precisamos entrar agora na dimensão humana, nas periferias humanas, e daqui a pouquinho nós vamos ver as que se tratam. Nós precisamos ainda lembrar que nós não realizamos filantropia, mas nós realizamos caridade. E muitas vezes, na nossa vida pastoral, nós escancaramos a vida do pobre, não sei se a palavra é bem essa, mas para fazer um merchandise, uma propaganda de que nós estamos vivendo um cristianismo e sendo caridosos. Isso pode ser filantropia, mas não é caridade. Nós realizamos caridade tendo em vista o mandamento de Cristo, tendo em vista que Cristo realizou e fez uma opção preferencial pelos pobres e olhou a todos com amor, sem expor as mazelas sociais. E muitas vezes nós vemos aí nas redes sociais a exposição de doentes, não é? De pobres, e nós tirando selfies, não é? Como se estivéssemos realizando alguma caridade. Concluindo esta parte, privilegiar os pobres, que muitas vezes
são desprezados por não ter como retribuir. Não endureça o coração se houver um pobre diante de ti, nos disse o versículo. E muitas vezes nós caímos num pensamento mesquinho, dizendo assim: eu ajudo fulano, mas o outro eu não ajudo, porque o outro não merece. Voltando à reflexão de Deuteronômio, Deus escolheu Israel não por merecimento, mas por amor. Por amor. E é nesta situação, é neste contexto que nós devemos servir o pobre, não endurecer o coração, não porque ele mereça, mas porque eu sou cristão e a minha missão é ajudar. É claro que hoje realizar atos de caridade também é um risco, porque nós temos pessoas que usam de má fé, pessoas que são aproveitadoras, não é? Mas nós temos pessoas que de fato necessitam, que de fato solicitam e pedem, imploram ajuda, não somente alimento ou alguma necessidade física ou temporal, mas espiritual, né? Psicológica, humana, afetiva. E para essas nós também precisamos abrir o coração, porque são as periferias humanas. Eu digo sempre aqui na minha comunidade: olha, se alguém me pede um dinheiro e diz que é para comprar comida, e eu não dou, e essa pessoa de fato estava com fome, o pecado é meu, não é? A negligência foi minha. Agora, se a pessoa me pede um dinheiro para comprar pão, né, uma comida, e não compra outra coisa, que seja droga, bebida alcoólica, o pecado não é meu, mas é dela. Aconteceu um fato interessante uma vez, no semáforo, isso é muito comum, um senhor passou e falou assim: ô irmão, me dá R$2 para comprar uma pinga? Tirei da carteira e falei assim: tá aqui. A minha mulher: mas Márcio, você é doido? Sustentar o vício dos outros? Eu falei assim: olha, primeiro, pela sinceridade dele. Segundo, no momento, o que eu poderia fazer por ele? É claro que não imitem a minha ação, não é nem um pouco louvável, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes nós caímos naquele discurso: eu não vou sustentar vagabundo. E muitas pessoas estão na situação de rua por opção. O que as pessoas que estão numa situação de rua por opção precisam? Elas precisam das suas necessidades básicas: alimentação, troca de roupa, um banho, não é? Um tratamento de saúde. Seria mais ou menos isso, né, para as pessoas que estão nesta situação. Prosseguindo um pouquinho na nossa reflexão. O Papa nos diz assim, que é necessário uma igreja pobre para os pobres. Muitas vezes me assusta, me preocupa, meus irmãos e minhas irmãs, a suntuosidade dos nossos templos e o brilho das nossas roupas litúrgicas, porque muitas vezes podem intimidar os mais pobres. Não se sentem acolhidos, não se sentem dignos de participar da comunidade e têm até mesmo vergonha de ir à igreja. Por isso que assumir uma opção preferencial pelos pobres, há necessidade de uma mudança de mentalidade. Para isso, nós precisamos dizer não a uma economia da exclusão e da desigualdade, que deixa cada dia o pobre mais pobre e o rico mais rico. É preciso propor uma economia que centralize a pessoa e não o lucro. E nós percebemos que a nossa forma de economia centraliza cada vez mais
e explora e oprime o mais fraco, priorizando o lucro e não a pessoa. O Papa nos diz que o dinheiro está a serviço da humanidade e não no governo. O dinheiro está para servir e não para governar. Diante desta reflexão, então nós podemos nos perguntar: quem são os pobres do nosso tempo que nós não podemos endurecer o coração, mas estar a serviço? Numa dimensão bem pastoral, eu busquei alguns aqui e nós teríamos muitos outros para se dizer. Eu colocaria primeiro a família que vive neste contexto de massacre social, que luta para sobreviver com um salário mínimo muitas vezes, que é atormentada e atordoada pelo preço dos produtos básicos para alimentação, conforme a gente vê o arroz, o feijão, o óleo, que são básicos para a mesa do brasileiro. A criança que não tem uma escolarização de qualidade. Os jovens que muitas vezes não encontram oportunidade e que estão marginalizados nos vícios, nas drogas. Os idosos, que muitas vezes são esquecidos e isolados dentro da própria casa. E nesta pandemia, nós cometemos um erro com os idosos. Porque para isolá-los, né, para protegê-los, nós acabamos isolando. Não é? Para o idoso é muito necessário o contato físico. Ótimo, nesse tempo nós não podemos, mas nós temos outros meios de prestar atenção, tempo para os nossos idosos. Os casais em nova união, que muitas vezes não encontram apoio e acolhida nas nossas comunidades, porque são julgados. O assalariado, o desempregado, o aposentado, o negro, que muitas vezes ainda recebe o estigma de marginal, e aqui entendam a palavra marginal nos dois sentidos, como bandido e à margem da sociedade mesmo. As mulheres, que ainda são vistas como objetos sexuais, como menos dignas que os homens, encontrando oportunidades melhores para o seu desenvolvimento integral, profissional, social, até mesmo como esposa e mães. Os homossexuais, os imigrantes, os doentes, os depressivos. E hoje, talvez aqui, esteja uma das maiores periferias humanas que nós precisamos olhar com misericórdia. Acompanhar um depressivo, dar uma palavra de apoio, ouvir sem julgamento, ou simplesmente estar presente, ser presente na vida das pessoas. Os ansiosos, as famílias enlutadas. E muitas vezes nós simplesmente batemos no ombro dessas pessoas e dizemos assim: você vai superar, porque você é forte. E saímos de perto e deixamos que a pessoa supere sozinha. Não endurecer o coração ao pobre, para o pobre, significa ter sensibilidade. Gastar tempo, perder tempo ou ganhar tempo ao lado de alguém que sofre. Os pobres de nosso tempo ainda são os andarilhos.
os drogados, os alcoólatras, os deficientes físicos e intelectuais, que muitas vezes não conseguem exercer a sua cidadania com dignidade. E muitas vezes não são acolhidos em nossas comunidades. Um outro tipo de pobre que nós precisamos pensar, meu irmão e minha irmã, e não fechar o coração. Aqui eu coloquei o título de egoístas ou autossuficientes, ricos entre parênteses, né? Porque é este o rico que Cristo se refere ao Evangelho. Aquele que coloca os bens materiais acima da pessoa humana, que coloca toda a segurança da sua vida na posse dos seus bens, como nos diz o Salmo. Estes também são os pobres do nosso tempo, porque vivem o egoísmo, o individualismo, o relativismo, a indiferença e não se abrem para a vida comunitária. Não se abrem para o outro. Estes também precisam de misericórdia e acolhida. E muitas vezes, alguns desses pobres que eu elenquei aqui estão debaixo do nosso teto. Às vezes, esses pobres aqui não lhe faltam moradia, saúde, segurança. Às vezes lhe faltam escuta, empatia, atenção, ou como nos diz o Papa Francisco, misericórdia. Como nós podemos, então, socorrer os pobres de nosso tempo, como nos diz o livro de Deuteronômio? Escolhi aqui duas imagens do Papa Francisco, porque ele também vai nos ajudar nesta resposta aqui. Seria a proposta da igreja em saída, da igreja que não se fecha em si mesma, mas da igreja que vai ao encontro do outro, da igreja que vive a pobreza do pobre, da igreja que sofre as lágrimas dos outros, da igreja que se coloca no lugar dos sofredores sem julgamento, mas com acolhida. Depois sim a correção, depois sim a orientação, depois o julgamento, né? Depois a gente corrige. Primeiro a gente acolhe. O Papa nos diz assim: cada cristão e cada comunidade são chamados a ser instrumentos de Deus a serviço da libertação e promoção dos pobres, para que possam integrar-se plenamente na sociedade. Isso supõe docilidade, atenção para ouvir o clamor do pobre e socorrer. Ainda no Pentateuco nós ouvimos, não é? Eu ouvi o clamor do meu povo, eu ouvi o sofrimento do meu povo e desci para socorrer. Essa atitude que nós precisamos ter, de ouvir o clamor dos pobres do nosso tempo e não fechar o nosso coração. Porque ficar surdo diante deste clamor coloca-nos fora da vontade do Pai e do seu projeto. Por isso eu repito a frase que disse no início da nossa reflexão. Uma igreja que se afasta do pobre corre o risco de se afastar da mensagem de Jesus Cristo. Corre o risco de se afastar da mensagem do Evangelho. E então nós caímos num ativismo, numa realização pastoral sem fim, mas que em nosso meio não existe caridade. Existe alfândega,
não é? Existe cumprimento de normas, mas não o olhar misericordioso para com os que necessitam. Nós podemos ainda adentrar no contexto da carta de 1 João, que inclusive é uma releitura do versículo que estamos refletindo nesta noite. Tanto é que, se vocês analisarem bem, lá no versículo 7 do capítulo 15 de Deuteronômio, quem tem a Bíblia de Jerusalém vai verificar que tem a citação deste versículo aqui da carta de 1 João. Se alguém possuir os bens deste mundo e vendo seu irmão com necessidade, lhe fechar o seu coração, como é que o amor de Deus pode permanecer nele? Voltemos ao contexto de Deuteronômio. Deus escolheu, salvou um povo, se tornou Deus para este povo, e este povo se tornou seu. Fez aliança, libertou. Este povo é convidado a dar uma resposta ao Senhor, seguindo um código de lei, principalmente do serviço e proteção aos pobres. A missão de Cristo é centralizada nos pobres, nos pequeninos, nos marginalizados. Cristo eleva a lei mosaica à plenitude do amor. Amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Toda ação que nós realizamos na igreja, né, nos diz São Paulo, se não for com amor e por amor, perde o sentido. E aqui está a dimensão da caridade. E isso não significa servir a quem nos compete ou a quem pode nos retribuir, mas é servir a todos sem exceção, sem fechar o coração. Podemos ainda buscar um amparo no versículo 6, aliás, no capítulo 6 de Marcos, versículo 37, no contexto da multiplicação dos pães, quando os apóstolos pedem para o Senhor mandar a multidão embora, porque eles não têm comida suficiente. Então o Senhor diz assim: dai-lhes vós mesmos de comer. Eu disse no início que o serviço ao pobre, não endurecer o coração ao serviço do pobre, exige uma mudança de mentalidade, que extrapola, que vai além dessa dimensão aqui. Dai-lhes vós mesmos de comer. Não só o provimento das suas necessidades básicas, mas isso implica solidariedade. E solidariedade significa muito mais que alguns atos esporádicos de caridade e de generosidade. Supõe uma mentalidade comunitária, que é isso que nós perdemos. Israel é povo de Deus. É isso que nós precisamos resgatar nas nossas comunidades, que nós precisamos resgatar nos nossos grandes centros. E isso é um desafio para quem vive num condomínio, para quem vive num prédio. Porque hoje nós não conhecemos quem é o nosso vizinho da esquerda, da direita ou da frente. Então nós precisamos resgatar a mentalidade de vida comunitária. Que nós pertencemos uns aos outros e que entre nós não deve haver necessitados, como nos diz o Atos dos Apóstolos. Não ao excesso de ativismo,
E muitas vezes nós caímos numa dimensão pastoral da igreja tão intensa, e a gente coordena tal pastoral, e a gente faz um curso aqui, a gente faz um curso ali, mas a gente não está por inteiro naquilo que realiza. Nós precisamos ter atenção em cada gesto. Servir o outro, não por necessidade, ou não por vaidade, como eu disse também, expondo a mazela do pobre, mas porque servir o outro, porque ele é belo, independentemente da sua aparência. O Papa nos diz que quando nós estamos diante da história do outro, diante do outro nós precisamos tirar a sandália dos pés, porque o terreno do outro é um solo sagrado. Tirar a sandália dos nossos pés diante de um pobre é deixar cair por terra os nossos preconceitos, os nossos julgamentos, a nossa correria do dia a dia, mas ouvir com atenção. Aqui está um outro desafio, é fazer com que os pobres se sintam em cada comunidade cristã como se sentisse em casa. Será que nós temos este gesto de acolhida para aqueles que não nos podem retribuir em alguma coisa? Para aqueles que se vestem mais simples ou falam de maneira mais simples? Priorizar a cultura do encontro e do diálogo. Ouvir o outro sem julgamento e com atenção, como eu já disse. Demonstrar interesse pelo outro. Muitas vezes a pessoa vai nos pedir alguma coisa, não, mas o que você está precisando? É só isso? Tá, espera aí, fulano, pega uma cesta básica aqui para o outro. E nós não tivemos um gesto humano pela outra pessoa. O outro precisa ser acolhido e compreendido no diálogo. Porque quando o outro é compreendido no diálogo, ele se abre mais. E nós ganhamos a pessoa para Cristo. Porque nesta sociedade do descartável, nós corremos o risco de descartar as pessoas. E nós vamos descartando as pessoas conforme o seu grau de significância. Ah, era só uma mulher, era só um negro, era só mais um idoso, era apenas uma criança. E depois de todos esses atos, aí sim nós precisamos suprir as necessidades básicas. De acordo com as nossas possibilidades, de acordo com o nosso contexto, de acordo com o que é possível fazer. Pensarmos em projetos humanos, sociais, que promovam a dignidade da pessoa. Com uma alimentação digna, com vestimenta digna, com moradia, com saúde, educação e segurança dignas. E para terminar a nossa reflexão e as provocações de hoje à noite, como eu disse, o meu objetivo aqui não era abordar numa dimensão teológica, mas pastoral. Eu não poderia deixar de concluir sem citar estes 3 santos da caridade. São Vicente de Paulo, meu padroeiro, Santa Dulce dos pobres, anjo bom da Bahia e de todo o Brasil, e Santa Teresa de Calcutá. São Vicente de Paulo nos dizia assim: deve-se preferir o serviço aos pobres acima de tudo.
a Santa Dulce, o seu jeitinho baiano, dizia assim: um pobre não quer só um café com pão. O pobre, ele quer um carinho, ele quer uma escuta, ele quer um gesto amigo. A Santa Teresa de Calcutá nos dizia assim: o que eu faço é uma gota num oceano, mas sem ela, o oceano seria menor. O mesmo espírito que motivou São Vicente de Paulo, o mesmo espírito que motivou Santa Dulce dos Pobres, o mesmo espírito que impulsionou Santa Teresa de Calcutá habita em nós. E nós também devemos nos dispor a este espírito. Começando com pequenas coisas. Muitas vezes nós queremos fazer coisas grandiosas, grandes projetos, e acabamos não fazendo nada. Santa Dulce cuidava dos pobres num galinheiro. Uma mulher franzina, de pouca saúde, mas que no final realizou uma grande obra porque se lançou à docilidade do Espírito. E eu concluo com essa frase aqui: a caridade é doar-se ao outro, dedicar tempo, esforço, interesse, altruísmo e desapego. Ou seja, não fechar o coração diante dos nossos pobres. E antes de abrir para as perguntas, eu gostaria de fazer com vocês a oração da campanha da fraternidade deste ano. Deus, nosso Pai, fonte da vida e princípio do bem viver, criastes o ser humano e lhe confiastes o mundo como um jardim a ser cultivado com amor. Dai-nos um coração acolhedor para assumir a vida como dom e compromisso. Abri nossos olhos para ver as necessidades dos nossos irmãos e irmãs, sobretudo os mais pobres e marginalizados. Ensinai-nos a sentir verdadeira compaixão expressa no cuidado fraterno, próprio de quem reconhece no próximo o rosto do vosso Filho. Inspirai-nos palavras e ações para sermos construtores de uma nova sociedade reconciliada no amor. Dai-nos a graça de vivermos em comunidades eclesiais missionárias que, compadecidas, vejam, se aproximem e cuidem daqueles que sofrem. A exemplo de Maria, a Senhora da Conceição Aparecida, e de Santa Dulce dos Pobres, anjo bom do Brasil. Por Jesus, o Filho amado, no Espírito, Senhor que dá vida. Amém. Meus amigos, minhas amigas, eu agradeço imensamente a atenção de vocês, a participação, novamente o convite do Paulo Ângelo e do Daniel. Eu espero não ter frustrado ninguém com relação à expectativa da dimensão bíblica e teológica, mas de fato eu preferi fazer uma abordagem pastoral. Agora sim, eu abro para os comentários, para as perguntas, né, para a partilha de vida.
Quando você lê ou eu leio? Pode ler. Eu acho que o padre Luiz Carlos Franzner fez mais uma provocação, né? É justamente isso. Eu penso, né, uma partilha aqui. Muitas vezes nós estamos fechados no nosso círculo comunitário, na nossa paróquia, na nossa comunidade, e vamos realizando aquela pastoral que nós chamamos de pastoral da manutenção, não é? Então é a catequese do batismo, é a catequese do matrimônio, e tudo isso é necessário para uma vida da paróquia. Mas nós nos esquecemos dos areópagos do nosso tempo. Nós esquecemos dessas periferias humanas e sociais, da cultura urbana, principalmente dessa questão do individualismo, da indiferença. E pior, eu não sei se nós podemos medir pior que essa dimensão do egoísmo está a indiferença. Porque a indiferença cai num relativismo. Isso não é comigo, isto não é importante, isso é com o outro que resolva os seus problemas. Então, eu acho que uma maneira de nós realizarmos a evangelização nessa cultura urbana é a cultura do encontro, é a cultura do diálogo, é a cultura da paz, do respeito, da tolerância, num olhar misericordioso. Né? Nós precisamos olhar os novos desafios que a vida urbana nos impõe. Então, dizer, por exemplo, né, ainda talvez em bairros mais simples isto aconteça, mas antigamente, quando uma mãe, né, ganhava um neném, os vizinhos iam limpar a casa, ofereciam presentes, cuidavam das crianças. Hoje nós perdemos isso. Não sei se é possível resgatar isso, mas nós precisamos descobrir novos meios de estar presente, de se fazer presente na vida do outro. Esses dias eu me deparei com um fato assim interessante que eu fiquei espantado. Partiu até do meu grande amigo Luiz Previati. Ele me ligou para partilhar, para conversar, para saber como eu estava. E geralmente as pessoas só me ligam quando precisam assim de alguma coisa. E eu achei assim muito interessante a atitude dele. Então é essa atitude que muitas vezes nós precisamos fazer com os outros. Uma atitude desinteressada, de ir ao encontro, né? Boa noite. Parabenizar o Diácono Márcio pela bela explanação e por nos situar pastoralmente dentro dessa temática proposta. É muito bonito ver essa crescente que nós estamos acompanhando desde o primeiro encontro e vem se construindo um saber com base no livro do Deuteronômio. Diácono, hoje, na tua explanação, me ficou muito claro porque a igreja propõe o estudo deste livro, diante da situação que nós estamos vivendo. Agora, evidenciado pela pandemia. O Diácono abordou, durante a sua fala também, essa questão, em que muitos de nós perguntam por que a pandemia? E aquele povo
na época e no tempo do Deuteronômio, também perguntavam o porquê de tantas desgraças. Assim como também perguntavam para que tantas coisas ruins acontecendo. E hoje, muitos trabalham assim, que nós não devemos perguntar o porquê, mas sim o para quê. O Deuteronômio também traz isso. É para que nós possamos herdar uma bênção maior. Mas o centro, e o diácono foi muito feliz hoje na colocação, o centro da questão está no o quê. Nem porquê e nem para quê. É o quê. O porquê nos arremete ao passado. O para quê nos arremete ao futuro. E nós só temos o agora. Por isso, abre tua mão. O que fazer? Ser povo de Deus neste tempo. Ser povo de Deus neste momento que a humanidade tem enfrentado tantas provações e que a pobreza, ela transcende a questão financeira. Ela hoje está na situação psicoafetiva, ela está no campo das relações, ou seja, hoje, pela fala do diácono, e me ficou muito mais claro, diácono, quero agradecê-lo por isso, porque eu compreendi mais ainda o porquê do estudo desse livro. Deuteronômio nos situa realmente no que fazer. O que devemos fazer? Ser povo de Deus. Como a segunda lei, como o diácono disse, né? Aquela atualização da lei, da aliança, foi para o povo do Deuteronômio, é para nós hoje, através do Evangelho, também essa atualização. O que fazer? Abrir a nossa mão em direção ao irmão. Muito obrigado de coração, diácono. Obrigado mesmo pela tua presença, pela tua pessoa, pela tua vocação e pela tua entrega. Só tenho a dizer que Deus te abençoe muito, muito mesmo. Digamos assim que eu tive bons professores. Padre Luiz Carlos Franzner, Padre João Mendes, e eu tenho, assim, grandes irmãos de caminhada. Professora Elisa. Inclusive, hoje eu fiquei com uma dúvida, professora Elisa, de migrante e emigrante. Aí eu me lembrei das suas aulas de geografia, acho que eu coloquei o termo certo. E grandes irmãos de caminhada também, não é? Nós não podemos nunca perder isso. Nós somos irmãos. Então, juntos nós vamos crescendo, porque Deus caminha conosco. Assim como caminhou com o povo da primeira aliança. Deus caminha conosco, né? Só cumprimento o meu irmão João, o diácono João Cícero, que também está acompanhando a aula, né? Uma grande alegria tê-lo aqui conosco. Apenas agradecimento a este time de professores que eu digo é uma verdadeira seleção. E aos alunos, os irmãos que estão conosco, veja só, uma sala, um ambiente virtual rico em pessoas, em histórias de vidas, em vocações, em chamados. Perfeito. Só tenho a agradecer a todos que estiveram presentes, a cada um de vocês, aos professores que estão acompanhando conosco, aqueles que estão se preparando para estar nos próximos encontros, e gostaria de pedir a ajuda de vocês, para que possam divulgar, para que possam enviar, quando receberem o convite, manda nos seus contatos, convidem. É enriquecedor nós podemos nos reunir enquanto igreja também nesse formato. Muito obrigado, Daniel, pela tua disposição, muito obrigado a cada um de vocês. E peço, então,
diácono, já que nos brindaste com a oração, também com a fala, que nos dê a bênção, para que nós possamos retornar aos nossos afazeres. Como eu sou assim muito obediente às hierarquias, acho que nós podemos aqui pedir ou ao Padre João Mendes ou ao Padre Luiz Carlos que nos dê a bênção. Eu fico com o ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Concordo plenamente. Agora, qual deles você escolhe? Ou qual se dispõe a nos dar a bênção? Bom, se eu tiver a graça de escolher, é claro que eu vou escolher o meu vigário, Padre João Mendes. Padre João, pode nos dar a bênção? Deixa eu só ligar aqui. Agora já estou ligado. Tá me ouvindo? Agora sim, Padre. Estamos Alô? Estamos ouvindo. Agora sim, tá. Parabéns, Diácono Márcio, pelo belo trabalho apresentado. De fato, aguça muito a igreja do momento, né, na questão social, cada vez mais exigente. A igreja nunca parou, e em tempos de pandemia isso é muito mais exigente ainda, né? Sabermos que nós não podemos, apesar do distanciamento obrigatório, mas a aproximação amorosa do próprio Deus que nos une para a caridade, o exercício, o encontro e o diálogo, até mesmo como falou a Maria do Carmo, né? A importância de estarmos ouvindo o outro, que muitas vezes o outro precisa apenas de uma palavra nossa, né? Encerrando esse momento, peçamos a bênção de Deus, o Senhor esteja convosco. Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não endurecendo o coração para o irmão pobre, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Obrigado, parabéns a todos. Obrigado. Graças a Deus.